Maravilha, mais temas aqui importantíssimos para vocês. Eu estou recebendo algumas questões, tanto por e-mail quanto pelo WhatsApp, em off. São questões que estão na lei, né? Eu respondo para o nosso aluno aqui, claro, você sempre estará em primeiro lugar, mas eu vou dar uma sugestão. Eu respondo, mas eu fico com aquela sensação que ao invés de eu estar ajudando, eu estou prejudicando. Por quê? Porque eu noto que a questão que o aluno está encaminhando são questões que não estão de forma muito clara na lei. Claro, o aluno perguntar para mim, por exemplo, o que seria eleitor, por exemplo. Tudo bem, isso é o básico, mas é uma coisa que não está claro na lei. Então eu explico, tudo bem. Mas eu noto que alguns prazos ou situações específicas, elas estão na lei. Então, até para efeito, eu respondo, não tem problema nenhum. Não estou me queixando quanto à resposta, com todo prazer. Mas eu acho que eu prejudico você, sabia? Por quê? Porque muitas vezes, quando eu respondo uma questão que está clara, eu estou acomodando você. Porque você fica acomodado e, consequentemente, você não estuda. O Gleibe responde. Mas só que no dia da prova, eu não vou estar lá para fazer isso. Se eu estivesse, seria ótimo. Você me mandaria uma mensagem, eu responderia para você, seria, obviamente, um prazer e a certeza da tua aprovação. Mas eu não vou estar lá. Então, vamos combinar o seguinte. Antes de você mandar a resposta de forma aleatória, dá uma procurada melhor na lei. Aí, se você não achar ou ficar em dúvida, aí você manda a resposta. Vamos combinar assim? Porque eu tenho a absoluta certeza que eu vou estar ajudando muito mais do que te atrapalhando. Respondo as questões, acho um barato, chego até mais cedo aqui para as gravações, justamente para responder o teu WhatsApp. Até peço desculpas aí pela resposta, porque muitas vezes você me pergunta um monte de coisa e eu só coloco os artigos de lei para você, para que você vá estudar mesmo. Essa é a ideia, tá? Então, o objetivo principal de tudo isso é que você seja muito preparado. Ou seja, eu não quero mal, muito pelo contrário. Eu só te quero bem. Por isso que eu estou falando isso. Antes de mandar a pergunta, dá uma melhorada na pesquisa. Porque eu tenho certeza que você vai falar, tá aqui. E uma coisa puxa outra, que solidifica o conhecimento e fica muito mais fácil. Vamos combinar assim? Fica melhor, não fica, né? Fica mais fácil. Eu acho que eu te ajudo mais do que eu te atrapalho. Bom, nessa aula aqui, eu tenho que separar para você sobre ainda inelegibilidade, não é? Vimos que a lei de inelegibilidade são situações restritas que falam realmente que a pessoa não pode ser eleita. Bom, o TSE, em 2013, no recurso especial 5163, determinou o termo inicial do período de inelegibilidade, 8 anos, coincide com a data da publicação da decisão, mediante a qual rejeitadas as contas. Então vamos lá. Essa é uma situação que já caiu em concurso e pegou muita gente. Primeiro passo, a pessoa será inelegível por 8 anos. É o chamado impeachment. Esse impeachment, ele é realizado num prazo de 8 anos. Só que esses 8 anos, ele coincide com a publicação da decisão e não com a data que foi o quê? Requerida aquela situação pronta ou própria. Então vamos gravar bem isso e vamos anotar isso daqui. Vamos lá. No que tange a rejeição de contas, rejeição de contas, o prazo de inelegibilidade será também de 8 anos. Mas contados justamente da data da publicação da decisão. Da data
da publicação da decisão, que deverá ser feita no Diário Oficial, que necessariamente deverá ser feita no Diário Oficial, para que todos tenham ciência daquela situação, para que todos tenham a devida ciência daquela situação restrita. Perfeito. Via de regra, se existir algum recurso ainda, obviamente que está sob júdice, não pode ser caracterizado ainda como rejeição de contas. Mas, grava isso para efeito de concurso, é da publicação da decisão. Bom, um outro aspecto que eu separei para você aqui foi o acórdão do TSE, de 8 de agosto de 2013, no recurso especial 41.160, em que determinou impossibilidade de conclusão pela inelegibilidade do candidato, se pendente de recurso no Tribunal de Contas. Ou seja, o recurso no Tribunal de Contas, uma vez que ele não é julgado, o candidato não pode ser considerado inelegível. Então, como que eu devo anotar isso? Vamos lá. Candidato que teve suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Que teve suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Pelo Tribunal de Contas. E, consequentemente, pelo Tribunal de Contas. E, consequentemente, aqui, consequentemente, recorreu, este recurso será recebido pelo efeito suspensivo. Será recebido com efeito suspensivo. Ou seja, será recebido com efeito suspensivo. Ou seja, esse mesmo recurso que estará impugnando esta sentença, deverá ter o seu julgamento e este transitado em julgado para que o candidato seja considerado inelegível. Para que o candidato seja considerado inelegível. Muito bem. Em outras palavras, uma vez que é apresentado o recurso da decisão do Tribunal de Contas, o candidato poderá participar de todo o pleito da eleição, inclusive tomar posse, sim. Se o recurso dele ainda não foi julgado, não há o que se falar em impossibilidade de não candidatura ou de não possibilidade de eleição. Imaginemos isso. Tem políticos, vou citar alguns nomes aqui, tudo bem? Paulo Maluf, por exemplo. Paulo Maluf, há muito tempo, desde quando eu era bebê, eu ouço essa história de que Paulo Maluf rouba, mas faz. Não é isso? Ou ainda, né, é o Festoda em São Paulo, e, né, enfim, e o Leve Leite, e a Rota da Rua, é um político clássico aqui da cidade de São Paulo. E muitas vezes ele responde por o quê? Com processo, com crime. E diante desta situação, ele pode se candidatar ainda? Pode, pois já vi questão que caiu nesse sentido. Candidato que está com recurso sob júdice, anota isso. Candidato que está com seu recurso sob júdice, entre aspas, porque trata-se de um termo em latim. Fará jus a ter todos os direitos como candidato. Caso do Maluf. Fará jus a ter todos os seus direitos como candidato. Tamanho esse fato que o Maluf já foi prefeito, governador aqui de São Paulo e hoje é deputado federal, mesmo com recursos pendentes aí. E ele fala que não há nenhuma decisão judicial que condenou. Foi aquele jeito.
né? Político nato mesmo, sem dúvida nenhuma. O TSE, em 2014, ou seja, uma decisão relativamente recente, no recurso especial 4.366, determinou o quê? O saneamento das irregularidades pelo Tribunal de Contas Eleitoral, em razão da quitação do débito, não tem um condão de assentar a boa-fé e a ausência de dolo. Vou repetir aqui para você poder anotar isso. O saneamento da irregularidade. O que significa isso? O saneamento significa que já houve toda a apresentação das provas naquele processo. Já houve toda a apresentação de provas naquele processo. Em razão da quitação, não assenta a boa-fé ou a ausência de dolo. Por quê? Muitas vezes o candidato deve e ele paga a dívida. Mas não é porque ele pagou a dívida que ele é considerado como que boa-fé. Porque ele só pagou aquela dívida porque ele foi obrigado a pagar porque o próprio Tribunal de Contas assim determinou. Então, para eu entender isso, como que eu devo anotar? Vamos lá. O Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas da União ou Tribunal de Contas do Estado, mesmo que tenha o débito quitado. Mesmo que tenha o débito quitado. Mesmo que tenha o débito quitado, não assegura a boa-fé ou a ausência de dolo do candidato. A ausência de dolo do candidato. Haja vista que só houve o pagamento daqueles valores porque assim o tribunal determinou. Eu já vi políticos falar muita coisa, e uma coisa que eles falam que é realmente correto. Decisão judicial não se discute. Decisão judicial se cumpre. Então, ou seja, não há discussão judicial, né, não aceitação de uma decisão judicial. É obrigado a aceitar. E uma vez fazendo este aceite, acarretará consequentemente, tá certo? A obrigação de pagar. Mas isso não o exclui da boa-fé. Muito bem. Mais duas resoluções aqui que eu separei para você, no que tange a lei de inelegibilidade. O TSE, em 2008, no recurso, na resolução 22793, determinou: o professor de carreira em instituição federal de ensino que exerça o cargo de reitor e venha se candidatar ao cargo de prefeito ou vice-prefeito, deverá afastar-se definitivamente do cargo de reitor 4 meses antes do pleito, bem como licenciar-se das funções de magistério até 3 meses antes do pleito. Bom, aqui é uma situação específica do reitor. O reitor da faculdade, é claro que ele tem o quê? Uma grande influência para com os alunos, principalmente se ele for professor também. Normalmente o reitor, ele é um professor. Então ele tem livre acesso aos alunos e aos professores. E ele pode também pedir para que os professores peçam para que os alunos votem nesse reitor como prefeito ou vice-prefeito. O importante que você anote aí é que tanto o reitor, tanto para o cargo aqui, tá certo, de prefeito ou vice-prefeito, ele tem que afastar da sua atividade de reitor 4 meses antes da eleição. Então, 4 meses antes da eleição, o reitor já deve ser definitivamente o quê? Ser retirado do cargo. Agora, e como professor? Até 3 meses antes ele não pode dar aula, mas desde que ele seja o que aqui? Um professor de carreira. Olha a primeira frase aqui da resolução. É um professor de carreira. Não pode ser aqui considerado um professor convidado. Por exemplo,
Eu sou convidado por uma instituição federal para dar uma palestra. Eu posso eu posso dar essa palestra faltando um mês antes da eleição? Eu posso. Agora, o reitor não pode, desde que ele seja professor de carreira. Nessa situação, a grande pegadinha da questão é exatamente esta. É o tal do professor de carreira. Maravilha? Tá bom? Aqui. Só um minutinho, estamos chegando aí, tá tudo em casa. Aguenta aí, pode vir, querido. Aqui, ó. Vem. Aqui, gente, a parte... Isso, que beleza. Aqui, nada que se faça ao vivo aqui, ó. Ali, irmão. Ali. Isso, olha lá. Diante... Quando se faz um programa ao vivo, gente, sempre tem aqui uma baguncinha básica, né? E a gente adora essa bagunça. É isso aí. Puxa a cadeira pra cá, passa a escada pra lá. É assim, meu. Isso, ó. Tem um... É uma maravilha. Ó, essa menina aqui, ó. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Tem uma menina aqui que se chama Carla. É minha amiga, minha parceira, gente boíssima demais, tá certo? Adoro ela de paixão. Beijo, Carlinha. Tá certo? Beijo. E nós temos ainda, vamos lá, o acórdão do TSE de 2011, tá ok? A lei, ou melhor, foi julgada aí, 150.889, que determina prazo de filiação partidária para membros do Ministério Público Estadual submetidos à vedação constitucional de filiação partidária, 4 meses para prefeito e 6 meses para vereador. Vamos lá então? Vamos entender bem isso para não deixar dúvidas. Membro do Ministério Público, membro do MP, membro do Ministério Público Estadual. Se porventura ele é vedado, anotamos isso primeiro, ele é vedado de filiação partidária. Ele não pode ter filiação partidária. Agora, ele pode se candidatar a prefeito, mas ele tem que, o quê? Se licenciar do cargo 4 meses antes para ser candidato a prefeito e 6 meses antes para ser vereador. Então, 4 meses antes para ser prefeito e 6 meses antes para ser vereador. Por que isso? E veja que essa resolução, ela foi clara para quem? Para o Ministério Público Estadual. Para o Ministério Público Estadual. Diante desta situação, o nobre aqui, tá certo? O nobre membro, ele tem que se retirar em respeito, obviamente, para que ele não tenha acesso a informações ou evite de ingressar com ações. Então, o que eu devo notar? Vamos lá. Esta regra se aplica ao Ministério Público Estadual, tendo em vista a necessidade de evitar com que este membro do Ministério Público, tenha uma atuação a favor ou contrária a determinado partido. Favor ou contrária a um determinado partido. Porque você sabe que os promotores, anotemos aí, eles têm a legitimidade de proporem ações. Os promotores têm a legitimidade de proporem ações contrárias, né, a candidatos ou partidos, porque existe o interesse público, pois existe o interesse público. Maravilha. Com isto, eu fecho mais essa aula com você, lembrando que esses pontos aqui importantes, e são aqui bem detalhados, eu fiz questão de detalhar com você, justamente para que você não erre na questão, tá ok? Paramos aqui e eu te agradeço. Obrigado.